Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje para mais um vídeo e hoje o nosso assunto é sobre crianças transgêneras ou crianças transexuais. Primeira coisa, acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho para vocês o que é uma pessoa transexual, o que é uma pessoa transgênera. Uma pessoa transexual é uma pessoa que tem uma identidade de gênero em oposição ao seu sexo biológico, ao seu corpo. Então, é uma pessoa que tem uma identidade de gênero que não condiz exatamente com o que esperam dela em relação ao seu sexo biológico. Como assim? Por exemplo, a gente costuma ensinar para as crianças assim: olha, você é menino porque você tem um pipi, você é uma menina porque você tem uma pepeca. Isso não é verdade. A pessoa se sente homem ou mulher, se sente menino ou menina em relação à sua identidade de gênero. Essa identidade de gênero está na nossa cabeça e ela é formada já desde a gestação. Quando essa criança está mais ou menos na 8ª semana de gestação, essa criança vai começar a receber uma carga hormonal que vai servir para determinar o seu sexo biológico, que vai para o masculino ou para o feminino. Junto com isso, essa criança recebe no cérebro também uma carga hormonal, masculina ou feminina. Se essa carga hormonal do cérebro condiz com a carga hormonal do corpo, ou seja, essa criança recebeu na cabeça um hormônio feminino e recebeu no corpo o hormônio feminino, provavelmente ela vai ter se desenvolvido num corpo feminino, se sentindo uma pessoa do sexo feminino, do gênero feminino. Se essa criança recebe no corpo uma carga de hormônio masculina e recebe na cabeça uma carga de hormônio masculina, provavelmente vai se sentir um menino num corpo de menino. Quando essa carga de hormônio é invertida, quando essa criança recebe na cabeça um dos hormônios e no corpo o outro, a gente tem uma pessoa transexual. Ou seja, quando essa criança recebe uma carga feminina na cabeça de hormônio e uma carga masculina no corpo, essa criança vai se sentir uma mulher transexual. Quando essa carga hormonal é invertida, ela recebe na cabeça uma carga hormonal masculina e no corpo uma carga hormonal feminina, a gente vai ter um homem trans. Por que eu estou explicando tudo isso? Para a gente entender que quando a gente fala de crianças transexuais, a gente está falando de algumas tendências que vão se confirmar ou não mais para frente, mas que a gente já consegue observar. Então, por exemplo, eu vou dar para vocês alguns depoimentos de pessoas que hoje são adultas e que já manifestavam uma questão com a transexualidade desde a infância. Por exemplo, a Mariazinha tinha 5 anos e ela falou assim um dia: mãe, a minha tia tá indo no mercado. Aí a mãe falou: tá, Mariazinha, por quê? Ai, mãe, pede para ela comprar o meu pipi para mim, porque não tá demorando para nascer, dos meus amigos todos já nasceu. Então é uma questão que demonstra uma incompatibilidade entre se sentir um menino e não crescer o seu pênis até os 5 anos, né? Porque a gente condiciona o ser menino ao pênis. Outro exemplo para vocês: uma menina que ia na escola também, mas por volta de 5, 6 anos, a Mariazinha, outra Mariazinha, que falava para a professora: professora, posso ir no banheiro? Pode, Mariazinha. Ela ia lá, pegava a plaquinha do Cebolinha e ia no banheiro masculino. Aí a professora ficava maluca, né? Mariazinha, volta aqui, que você é menina, você precisa usar o banheiro feminino, tem que pegar a plaquinha da Mônica. Mariazinha nem aí pra história. Pegava a plaquinha do Cebolinha e ia no banheiro masculino. Um belo dia, Mariazinha chegou no banheiro masculino e tinha um amiguinho dela fazendo xixi sentado. Aí a Mariazinha falou assim: nossa, amiguinho, você faz xixi sentado que nem eu? Aí o amiguinho falou: é, Mariazinha, é porque eu operei da fimose. Aí a Mariazinha já viu, né? Chegou em casa e falou: mãe, eu já sei porque eu faço xixi sentado, porque eu operei da fimose. Aí a mãe que desmaiou, né? Tipo, oi, como assim? Mas são casos de crianças que demonstram uma incompatibilidade entre a cabeça e o corpo. Outro caso para vocês terem ideia: isso eu tô falando de homens transexuais. Tem um corpo feminino, mas a sua identidade de gênero é masculina. São homens, precisam ser respeitados como homens. O caso inverso também tem exemplo. Por exemplo, o Joãozinho
5 anos, chegou para a professora e falou assim: professora, quando meu pipi cair, que eu virar menina de verdade, aí você deixa eu ser a noiva da festa junina? Oi? Aí a professora que desmaia, fala: como assim, Joãozinho, seu pipi não vai cair? Bom, depois até cai, né? Mas o Viagra ajuda, não? Tudo bem, pula essa parte. Mas assim, para vocês entenderem, imagine um menino de 5 anos. Você falar para o menino que o pipi dele vai cair. Ele vai ficar desesperado. Então, como é que a gente imagina que uma menina de 5 anos quer que cresça um pipi? Ou que um menino de 5 anos quer que caia o pipi? Isso já demonstra que existe uma incompatibilidade entre o que essa pessoa se sente e o seu corpo, né? Então a gente tem aí tendências à transexualidade. Isso aparece, gente, desde muito cedo, com 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. Uma criança já demonstra sua identidade de gênero. E aí, Bárbara, o que a gente faz com isso? Nada. A gente vai deixar essa criança ser livre, para ela brincar com as brincadeiras que ela quiser. E, gente, vamos combinar, né? Já foi essa história de que menina brinca com panelinha e ferrinho e menino brinca com carrinho e bola. Já foi, né? Século, né? 2016, vamos atualizar, né? Então, assim, as crianças são livres para brincar do que elas quiserem, para fazer as brincadeiras que elas se sentem confortáveis, para usar as fantasias que elas gostam. Deixa a criança ser livre, deixa a nossa criança ser criança. Então não se preocupem com essas coisas da brincadeira, não se preocupem com essas questões. Se preocupem em ver as nossas crianças felizes, brincando, aprendendo, sendo crianças. Esse é o mais importante. Não precisa se apavorar. É diferente de uma criança, de uma menina, que fala assim, por exemplo: ai mãe, eu queria tanto ser menino. Aí a mãe fala: por quê, filha? Ai, porque brincadeira de menino é bem mais legal, né? Menino pode ir pra rua, soltar pipa. Então é diferente, vocês percebem a diferença? Não é uma questão de dificuldade ou de inadequação com o seu corpo. É uma questão de querer por conta da brincadeira. Se de repente ela puder ficar na rua soltando pipa, ela não precisa ser menino, porque pipa é uma brincadeira de criança, tá? Então, se você tem alguém na sua família, se você conhece alguma criança transexual ou com tendências transexuais, deixa essa criança ser livre. Pergunte que nome que ela quer ser chamada ou chamado, pergunte como é que ela se sente. Então, a gente não precisa incentivar nada, mas nada do que a gente faça para tentar reverter essa questão, por exemplo, não, você é menino, você tem que jogar futebol, você é menino, você tem que fazer judô, ou você é menina, você tem que brincar de casinha. Nada disso vai resolver. Essa pessoa é o que ela é. Simples assim. Então não precisa forçar a barra para nada. Nem para incentivar, nem para desincentivar. Deixa essa criança ser livre, deixa essa criança ser feliz. Qualquer coisa, gente, eu tô por aqui. Vocês têm meu contato aí. Manda uma dúvida aí pro nosso e-mail, pergunte para a Bárbara. Então, assim, o que eu puder ajudar, contem comigo e espero ter contribuído aí para que as nossas crianças sejam mais felizes, tá bom? Um beijo, se inscreve no canal aí, manda um like, se não gostou, manda também. Então, um beijo e até o próximo vídeo.